Olá, muito boa noite. Estação Hamburgo desta sexta-feira, hoje, dia 19 de junho de 2020, está no ar. Não ainda ao vivo, né? A gente está pelo nosso canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro, através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV, os aplicativos para Android, iOS, através do nosso parceiro CleanNet, a sua Clean TV, no nosso site valetvplay.com. E está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram, para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp, 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo nosso canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Eu estou muito feliz, uma sexta-feira como essa, podendo contar com uma bancada qualificadíssima como essa. Aliás, quase nada tá bom nessa pandemia, tá? Agora, que bom poder contar com os nossos amigos, como o DJ Renato Rocha. Puxa vida, a gente quase não tem tempo para se encontrar. O Rodrigo está sempre num correria, o Rodrigo Giacometti sempre trabalhando muito, quando não está na ponte aérea Novo Hamburgo, Pelotas. E, bom, o deputado Issor, todo mundo imagina a quantidade de compromissos que o deputado tem. Muito bom contar com os senhores nessa noite. Muito obrigado desde já por sua apresentação. Rodrigo Giacometti. Boa noite, Rodrigo. Olha, é uma honra começar por este humilde comunicador a apresentação. A satisfação também rever o meu irmão gêmeo aí, o Rodrigão. Quer dizer, ele é o Rodriguinho, né? Eu sou o Rodrigão. E assim a gente se encontra com nossas pautas por aí, né? Nosso colega aqui da UFM, o Renato Rocha, e o meu grande amigo, desde antes de ser vereador, depois deputado, e a gente está sempre junto na parceria aí com o grande Surcor. É muito legal estar aqui na Vale TV para conversar com vocês nesta sexta-feira. Ô Rodrigo, tua cidade teve o primeiro óbito ontem? É verdade. Assim como Sapiranga teve um nessa sexta-feira também, Novo Hamburgo mais um, e assim a gente vai encaminhando para uma situação mais grave aí, talvez nas próximas 2 semanas a gente atinja o pico, né, com bandeira vermelha talvez, vamos ver amanhã, no sábado de tarde, o que acontece, mas efetivamente 2 irmãos teve o primeiro óbito essa semana, dentro dessa situação tão triste, tão dramática que a gente já está vivendo aí há mais de 90 dias. Vamos falar mais de coisa boa do que coisa ruim hoje, né? Por favor. Sim, por favor. Uma noite de sexta-feira, começar o fim de semana bem. Deputado, nosso amigo Isur, como é que eu apresento, Isur? Muito boa noite, bom estar contigo. Muito boa noite aos Rodrigos, né? Tanto ao João quanto ao Inho. E o Rodrigo, na verdade, nosso amigo Giacometti. Então, prazer estar aqui com vocês nessa noite de sexta-feira, não diferente do que tem sido esse período aí de pandemia, onde muitas demandas, muito trabalho, mas é importante a gente estar aqui para falar, sim, do que é preciso, mas também de coisas boas. Um grande prazer estar aqui também com o meu amigo Renato Rocha, que embala as noites de sextas-feiras aqui da família, aqui em casa. Estamos sempre ligados na União. Rodrigo Giacometti, eu estou me acostumando com o domingo de manhã ainda, viu? Mas meu pai disse que eu vou chegar lá. É uma questão de maturidade. É uma questão de maturidade. Tu vai chegar lá. Corre. Se um corre não vai gostar das bandas alemãs, daí eu larguei, né? Pelo amor de Deus. Não, vai, é questão de tempo. No período de transição aí. Ainda estou mais na sexta-feira à noite, mais nos programas teu, quanto do nosso amigo Martin também. Mas meu pai disse que eu vou chegar lá como bom có. E um prazer estar aqui com vocês e ligado a essa comunidade querida, da minha querida, né, Vale TV, da qual eu tenho um carinho. O Rodrigo sabe que não é de hoje, há muito tempo aí, pela oportunidade de estar na frente dessas câmeras. E a ti, Rodrigão, uma oportunidade. Muito obrigado de estarmos aqui falando nessa noite tão importante. Isso, esse negócio aí é um problema de DNA. Data de nascimento antiga. Isso aí, eu tô chegando lá. Eu já tô lá faz tempo. Eu acompanho as bandinhas da União lá desde os anos 90, viu? Gosto demais. E o Egídio Mittelstedt é um queridão, né? A gente curte muito o embalo dele aí. Não que certo. Para mim existe um certo trauma aí, né? Eu já tocava quando eu morava no caso do pai e da mãe, eu já tocava com banda, com tudo, jovem. Então minha noite de sábado ela era longa. Eu ia dormir às 5 horas da manhã e as bandinhas começavam.
Então eu tenho um certo trauma envolvido, né, de ser acordado no domingo de manhã, mas já estou recuperando e agora, como eu disse, vou Daqui chegar a lá. pouco a idade vai chegando e tu vai esquecer esse trauma. Tu não vai te lembrar mais. Né? Vai começar a esquecer coisas passadas. Ô, Renato Rocha, dá briga aí na União? Como é que é esse negócio, hein? Entre o pessoal das bandinhas com o rock and roll, como é que é? Porque tu também vira a noite discotecando, né? Muito boa noite, DJ Renato Rocha, que bom estar contigo aqui. Bem-vindo. Boa noite, Rodrigos. Boa noite, Sur. É um prazer poder estar participando mais uma vez da programação da Vale TV. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de estar falando com vocês. E não, aqui é tudo paz e amor aqui. Cada um na sua sintonia, na 105.3, mas cada um na sua sintonia de ritmo aí, tudo certo. Tem espaço para todo mundo, né, Renato? Claro. São dias exatamente que até na música a gente pode fazer esse exercício, né? De que a gente pode, num momento, estar ouvindo uma coisa, ou pelo menos tolerar a outra, né? E os resultados estão nos mostrando que, felizmente, a audiência da nossa Rede União cada vez mais se consolidando e cada vez mais prosperando, né? Isso nos indica que tem muito espaço para todos nós aí, todos os ritmos. É a minha rádio número 1 no Vale dos Sinos, disparadamente, assim, não tem nenhuma dúvida disso. Não tem, né, Rodrigo? Sabe fazer rádio bom demais. Se tu tá falando, eu não vou discordar. Não, é só uma opinião pessoal, né? É só porque esse mix de uma boa música, que hoje muita gente está usando o Spotify para ouvir música simplesmente. Agora, uma boa música, com uma boa informação, com uma boa ancoragem de pessoas queridas, simpáticas e que conversem com a gente, eu acho que é o casamento que fechou. Isso show de bola, né? É fundamental. O papel dos locutores, está aqui o Renato Rocha, que é um deles, é muito importante. A programação musical, que é o que o Cícero Frank faz com muita habilidade, com muita qualidade, trazendo o hábito da música que a União sempre trouxe e agregando também um pouco de informação, porque a gente tem notado um crescimento muito significativo nos últimos meses. O Ibope nos mostra isso. Nós tivemos 3 meses seguidos de crescimento de audiência. Quer dizer, as pessoas com carga de informação, elas estão buscando válvulas de escape. E a União já tem uma audiência consolidada. E a gente está conseguindo crescer mais ainda. Então é muito bacana isso. E aí nós temos a Denise, nós temos o Beto, nós temos o Altair, nós temos o Marte, a Jeane, o Renato Rocha, o Egídio, que dão aquele tempero, né? Porque a curadoria do locutor é muito importante para nos dizer a temperatura, a hora certa, o que está acontecendo no mundo. E junto com isso, a boa música da União FM. É muito legal trabalhar aqui no Morro da Comunicação. Oi, Suri, isso aí faz parte da nossa vida desde sempre, né? Eu ia mostrar aqui Morro agora, Rodrigo. Da Comunicação. Meu Deus! Olha ali, ó. Que surco! Olha ali, ó. Invadindo a Rádio União FM. Olha lá. 2008, Sur? 2007, 2008. Que loucura. Olha aí. Ó, discoteca, os vinis todos guardados. Olha aí, ó, o gravador de rolo, mesa de... Isso tá no YouTube. Tá assim no YouTube, ó. Programa End, União FM. Aí, 2008. Ó, depois do programa, vou conferir. Foi lá para entrevistar aquela voz famosa da União FM, aquele vozeirão. Sérgio Schiller. Entrevistamos o Sérgio Schiller lá. É uma matéria de 2 partes, então foi muito legal, muito legal. Trabalhando com União. União. Trabalhando com Sensacional. Aí o Sérgio Schiller, ó. Exatamente. Pois. No Morro da Comunicação, 12 graus. É uma grande... E aí ele anunciava Richard Kliderman, e aí dava o nome da música. Frank Purcell. Para nós apaixonados pelo rádio, é uma grande referência o Sérgio. Uma grande referência. Eu gostava quando ele falava da banda Roxette. Sérgio Schiller está morando no Rio de Janeiro. Agora nós fizemos os 40 anos da Rádio União FM. Infelizmente ele não pôde vir aqui a Novo Hamburgo, mas foi feito um troféu e foi enviado a ele no Rio de Janeiro para que sentisse
parte desses 40 anos para que fosse homenageado, porque, com certeza, grande parte da força da história da União de hoje é dessas pessoas que fizeram a União nos seus 5, 10, 15, 20 anos. E o Sérgio Schiller, com certeza, foi a voz da União durante décadas. Grande lembrança, senhor. Eu tenho uma coisa marcante para mim, só para não atrapalhar mais, que lá nos anos de 2005, 2004, eu acho que eu tinha uma música minha chamada Guria que tocava na União. E era a Música do Brasil, o nome do programa, e ele anunciava assim, ó, a música do Brasil, Paralamas do Sucesso, você, J Quest, o Sol e Sur, Guria. Tinha o anúncio, porque sempre tocava nesse bloco essas 3 músicas, né? Então, para mim foi muito marcante isso. E o J Quest e o Paralamas não reclamavam dessa parceria? Não teve nenhum protesto? Nunca teve, né? Na verdade. Ah, que maravilha, que maravilha. Na verdade, era uma honra para eles. Me lembro Era que uma voltava... honra para eles. Era uma honra para eles ter a parceria. Me lembro que Imagina, né? Eu me lembro que voltava da Voz do Brasil e sempre tocava ali a Maria Bethânia. E eu gosto demais de Maria Bethânia, por exemplo. Então, cara, eu me lembro que foram meses a fio que eu ficava ouvindo a primeira hora ali depois das 20 horas da noite. E sempre tinha uma programação muito boa, assim, para levantar a audiência da rádio naquele momento. E esse foi o desafio, digamos assim, dentro da evolução, né, da nova União, dentro do avanço que começou há uns 5, 6 anos, de trazer a música mais jovem, tirar a música orquestrada, tirar a música clássica, sem perder a sua identificação, mas se modernizando, porque hoje a gente tem muito mais concorrências, como o Rodrigão falou, tem o Spotify, tem outras rádios, tem outras possibilidades, tem Facebook, tem YouTube. Então, foi necessário essa evolução, mas sempre preservando a sua tradição, as suas palavras cristãs, luteranas, que são lançadas ao longo da programação. Então, é um trabalho complexo, mas que vale a pena, porque os números atestam e a gente chega a ter picos aí de 10, 11 mil ouvintes por minuto, em determinados horários. Então, a gente tem uma coisa que une muito vocês três, que me é muito afeta também, que é a preocupação nesses momentos, né, da pandemia, com esse público que conversa tanto com vocês dia a dia, né? Como tá? Imagina um músico sem poder fazer show. Na época que vendia disco, já era isso aqui que ia para o músico, né? A gravadora ficava com maior valor. Tinha um monte de gente no meio do caminho, né? O lojista ficava com uma boa parte, e assim por diante. O músico chegava um pedacinho, né? Ganhava muito mesmo no show, né? E agora não tem mais nem show. Como tá o músico, né? Como ficam os artistas de maneira geral? Os DJs, né? Que a maior parte não tem o seu disco lançado, não tinham lá atrás, e hoje em dia menos ainda, porque nem o artista mais vende disco hoje, né? Como tá esse mundo, né? E eu fiquei muito feliz de saber desse projeto que o Renato Rocha está puxando, aliás, Associação Gaúcha de DJs, né? É isso? Como é o nome da entidade, Renato? Associação Gaúcha de DJs do Rio Grande do Sul. Que está puxando esse evento no próximo dia 11 de julho, 11 de julho, né? 11 de julho, sábado. Lá no Espaço da Torre, né? Em Ivoti. Ivoti. Com vários DJs de todo o Rio Grande do Sul, um grande movimento, uma live solidária, né? Um momento de... Isso vai ser uma live ou vai ser já existe, assim, live 24 horas? Como é que é o... live virada de live... Porque com tanta estrela, assim, participando, vai longe a festa. Nós projetamos um tempo, né, um período de apresentação dos DJs. Só para retomar um pouquinho essa introdução, devido a esse número enorme de profissionais que estão passando por essa dificuldade neste momento, né? E não só são os DJs, mas os músicos, técnicos de som, operadores, holds, pessoal da segurança, empresa de sonorização, cerimonialistas, enfim, toda essa gama de profissionais do entretenimento que está vivendo essa dificuldade, os próprios proprietários de espaços para festas e eventos, como o Espaço da Torre também, que não tem como locar o seu espaço, né, não tem como receber os seus eventos, a gente acabou
recebendo muitos pedidos, assim, poxa, Renato, vamos reunir aí os colegas, os profissionais, vamos tentar fazer um movimento, uma ação solidária para a nossa região aqui do Vale dos Sinos e cidades vizinhas aqui mais próximas, né? Então, no momento que a gente se reuniu, alguns DJs, eu expus essa minha intenção, essa minha ideia para eles, seguindo esse trabalho que a Associação Gaúcha dos DJs já vem realizando, através de uma live com o DJ Cabeção, que é o nosso presidente, a Live do Bem, onde nós vendemos um pendrive, e esse valor da venda do pendrive, ele é automaticamente revertido, tirando os custos de operação, é claro, né? Ele é revertido na compra de cestas básicas que nós oferecemos a esses profissionais que estão passando por esse período tão difícil e que não tem a mínima previsão de quando retomar as suas atividades. Bom, então aqui eu procurei reunir alguns dos principais nomes da nossa região, né? Os DJs que, digamos assim, têm um pouco mais de evidência dentro da nossa cena aqui da noite de Novo Hamburgo e da região do Vale dos Sinos. E também músicos, né? Porque vai ter 2 músicos lá representando a classe dos músicos. E a gente vai fazer essa live, né? Com muito carinho e com muita qualidade, porque nós recebemos aqui o apoio de empresas que trabalham com sonorização e o Espaço da Torre que está nos cedendo esse local lindo, maravilhoso, belíssimo. Para quem não conhece, tem a oportunidade de conhecer o Espaço da Torre através do Samuel, nosso querido Samuel, que está nos ofertando o espaço com toda a infraestrutura do espaço, internet, tudo que ele tem lá à disposição, ele nos cedeu sem nenhum custo. E a Flipperson, que é uma empresa de Voti, do Vanduir, nos está nos cedendo toda uma estrutura com projeção, iluminação, sistema de som. É uma coisa muito legal mesmo, que qualquer DJ do Brasil inteiro, do mundo, gostaria de ter uma estrutura daquelas à disposição para tocar e apresentar o seu trabalho. Então, nesse dia 11 de julho, nós estaremos lá reunidos das 2h30 da tarde até as 22 horas, tá? Intercalando vários estilos, vários segmentos e tentando representar um pouquinho de cada gosto musical, né, das pessoas através das nossas discotecagens. Eu terei lá o prazer de iniciar o evento com a apresentação do Rodrigo Giacometti, né? Ele não me confirmou, mas agora eu já estou deixando já anotado para ele. Está marcado, tudo certo. Está marcado. Nós iremos, então, iniciar essa apresentação, essa live solidária, a partir das 14h30, e quem puder acompanhar e participar e interagir conosco, é só acessar a página Live DJs Solidário através do Facebook, tá? E você vai lá poder participar com doações através de dinheiro e através de cestas básicas, tá? Nós já temos muitas empresas já se movimentando com a intenção de participar, já temos algumas cestas básicas já doadas, que estarão lá nesse dia já para serem destinadas depois para esses profissionais. Muito bom. Ô Isor, tu tem recebido constante... Vamos lembrar os nossos telespectadores, internautas, que antes de tudo tu és um músico, né, Isor? Tua primeira profissão, teu primeiro contato com a vida profissional foi tocando, né? Exato, né? Parte dela ali, na verdade, eu inicio como músico com banda com 15 anos de idade, mais ou menos, ou seja, 27 anos atrás. Aí quando eu entrei no quartel, na verdade... 27? 27. Atuei durante 6 anos na Força Aérea, enquanto mecânico do 5º Esquadrão de Transporte Aéreo, do Quintueta, trabalhava na manutenção de bandeirantes, e ali eu aprimorei meu gosto pela música no contato com a banda lá da base aérea, né? Então, sim, a minha filha, por exemplo, Isadora, que tem hoje 13 anos, foi sustentada nos seus 2 primeiros anos de vida exclusivamente com recurso de cachê. Eu vivia plenamente da música, porque eu dava aula durante o dia de música e tocava num barzinho à noite, né? Então, realmente, a música foi o meu sustento. E dentro disso que o Renato falou, eu acho muito importante passar uma informação interessante. Todos esses períodos, eles servem para a gente, principalmente para ter um aprendizado. Claro, nós vamos pensar positivo que nós não vamos passar por outro momento ali na frente, onde a gente vai enfrentar uma situação de pandemia como essa, né, de forma global. Mas fica, digamos, se tornou muito clara a necessidade de algo que eu já vinha batalhando desde os meus tempos de vereador aqui na Câmara de Vereadores, quando eu presidia a Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores, de Educação, Cultura e Desporto, na qual, na Assembleia, hoje, eu sou vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia. A grande dificuldade que a gente tem
é fazer a sociedade reconhecer isso como profissão formal como qualquer outra. Pelo fato, e aí eu vou fazer um tom de brincadeira, e quem tiver músico aqui nos acompanhando vai entender do que eu estou falando. Muitas vezes que eu cheguei e disse... Não só músicos, os DJs também, Sur. Os DJs também estão nessa luta para reconhecer. Isso serve para o músico, para o DJ, né? Para o produtor cultural, para o artista, para o ator. Então, para toda essa classe artística, que é muito lembrada pela sociedade na hora de ser entretida por ela, mas que não é reconhecida na hora de ver isso como profissão séria, como qualquer outra, eu enfrentava uma situação, por exemplo, chegar no lugar e dizer assim, o que tu faz? Eu sou músico. Mas essa pergunta, essa pergunta é fatal, cara. Olha, só faz isso. Só faz isso. Por quê? Mas isso também é uma questão que nós, enquanto artistas, e aí eu vou me colocar na classe dos músicos, dos atores, dos produtores culturais, porque para cada artista que está no palco fazendo uma apresentação, tu tem 10 vezes a quantidade de pessoas trabalhando nos bastidores para que aquela apresentação aconteça. Então, quando a gente fala em valorizar os artistas e buscar possibilidades nesse período para os músicos, para os atores, para os DJs, também temos que lembrar do cara que dirige o caminhão do som, do cara que instala a iluminação, que instala a luz, que instala o som, que organizou o evento, que foi produzir os ingressos, a casa noturna que disponibiliza. Não há como a gente falar em defender a classe artística se a gente também não batalhar por quem oportuniza o palco, né? Que é o teatro, que é a casa de shows, que é o barzinho, que é o pub. A imensa quantidade de músicos que eu tenho relação, de muitos deles, eles são músicos do violão e voz na noite, do DJ que vai lá fazer um som no barzinho e corre para fazer o som na outro estabelecimento e tem 3, 4 sons para fazer na noite, né? Esse pessoal, junto com o produtor, precisa de reconhecimento. E a sociedade, infelizmente, não vê isso como uma profissão formal, como algo merecedor, entre aspas, de uma atenção do poder público. E aí eu finalizo dizendo que isso foi sintomático quando eu, já no mês de março, porque o primeiro setor que parou com a pandemia foi o entretenimento. E vai ser um dos últimos a conseguir retornar. Também não é só o governador dar um decreto e liberar ou a prefeitura liberar, é as pessoas retomarem a sua confiança de estar num estabelecimento desse, de querer estar no teatro, claro, milhares de pessoas aglomeradas, enfim, a sociedade vai demorar um pouco para responder, para reagir a isso. Quando a gente protocolou, já finalizando, quando a gente protocolou, lá no mês de março, um requerimento ao governo do estado solicitando linha de crédito por parte do Banco Banrisul ou pela Secretaria de Cultura, ações de recursos realmente para manutenção nesse período dos músicos, eu fui muito criticado por outros setores, por dizerem, pô, tanto setor mais sério e tu foi te preocupar com os músicos. Sério? Puxa vida. Como se houvesse uma disputa de seriedade entre os setores ou uma disputa de quem merece mais ou merece menos. Então, inclusive, fui acusado de corporativismo, porque estaria, tu é músico, por isso está defendendo os músicos, não está defendendo os donos de hotel, está defendendo, bom, se tiver liberado os shows, os músicos vão se hospedar nos hotéis. As pessoas têm dificuldade de entender a cadeia, como é que ela funciona, né? Que o músico sem condições de pagar seu salário, ele vai comprar menos no mercado, ele vai comprar menos na loja de instrumentos musicais, ele vai botar menos combustível e ele não vai alimentar a cadeia. Então, é importante, cada emprego é importante, cada posto de trabalho é importante. E na música... É que, Sur, perdão te interromper, um dos grandes problemas é que vocês, enquanto músicos, e aí eu te considero músico, e o próprio Renato Rocha, vocês e esse ambiente musical são pessoas que trabalham rindo, que trabalham felizes, que trabalham sem ficar reclamando, xingando. E grande parcela dos profissionais que a gente tem no jornalismo, na advocacia, em outras atividades, enfim, elas acham um fardo trabalhar. Então, trabalhar rindo é sinônimo de... Não, isso não é trabalho, isso é diversão, né? O que tu faz para ganhar a vida? Porque isso aí tu te diverte, é um hobby, é uma brincadeira. Rodrigo, né? Assina contigo aí, Rodrigo. Então, o fato de vocês... É puro despeito. Exato. O fato de vocês serem felizes, de vocês gostarem e fazerem aquilo que fazem, irem atrás de possibilidade de viver a vida fazendo aquilo que gostam, isso é visto com, alguma coisa está errado. E às vezes até inconsciente. A pessoa acha que, não pode trabalhar assim, rindo a vida inteira, cantando. Né? E aí eu já faço um link com a importância que os músicos e os artistas tiveram nesse momento de pandemia. Porque é tanta carga negativa, não é só notícia, né? É tanta morte, literalmente, de pessoas
próximas, conhecidas, distantes, mas enfim, morreram 25 mil na Itália, 30 mil na Espanha, 100 mil nos Estados Unidos. A gente não conhece, mas a gente só escuta isso. Ora, se nós não tivéssemos as lives, os momentos dos DJs, as músicas, até as novelas que sejam, as apresentações que a gente possa... Bah, tá demais. Eu vou ouvir uma live do Issur tocando violão para... O papel que vocês tiveram foi fundamental. Músicos, artistas, DJs... Estão tendo, né, Rodrigo? Para que baixasse um pouco te corrigir. A ansiedade. Atenção. Permita te corrigir ou colaborar, Rodrigo. Estão tendo, né? O papel que estão tendo. Estão tendo, E não se sabe até quando vai durar. Porque não passou, né? A gente ainda não está podendo ir para a festa, ainda não está podendo sair de casa, né? Então, a música, o papel de cantar, o papel de pegar um violão e saber, eu morro de inveja. Eu não sei tocar uma pedrinha na água, sabe? Sou um adorremito também. E olha, eu convivo com o Zé Renato. O Zé Renato já foi meu colega na ABC, está comigo na União há uns 3 anos, e eu já pedi para ele me ensinar a tocar algum instrumento. O Zé Renato já foi baterista de escola de samba, e ele não se prestou. Eu acho que ele tem a impressão que quando ele me ensinar, eu vou demitir ele. Então, ele não quer nunca, quer sempre ter essa proximidade. Eu morro de inveja. Então, ver o Issur pegar um violão, tocar, isso é demais. Só que o problema é que vocês dão risada demais. Esse é um dos problemas. E sabe... Inveja branca, tá, Issur? Inveja branca. Mas assim, ó, Issur, só me permita, esse é uma das grandes definições que a gente tem a oferecer para o nosso cliente e amigo, né? Que é essa energia que a gente procura passar através de uma interpretação de música, através de uma discotecagem, porque ninguém paga ingresso para assistir um cantor com a cara emburrada, né? Ou até mesmo para escutar um DJ de má vontade de tocar as músicas que ele gostaria de ouvir, né? Então, isso é uma grande essência que nós conseguimos, felizmente, mesmo com todos os problemas que a gente também enfrenta como pai, como cidadão, né? Na hora do trabalho, a gente procura desencarnar ou deixar de lado essa situação negativa e transmitir com muita energia, com muita felicidade, para que as pessoas se sintam melhores. Isso é um dom, eu acredito que seja de todos nós. Issur, vamos voltar desse ponto onde a gente parou aí. Da tua defesa em cima da classe, da tua defesa dessa classe que não é séria, que é muito séria. Vamos continuar nesse tom sério, rindo muito na volta do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Estamos de volta com nossa Estação Hamburgo nesta sexta-feira, hoje dia 19 de junho. Puxa vida, já estamos aí na terceira dezena do mês, né? Na última dezena do mês, já nos encaminhando para metade do ano, Rodrigo Giacometti. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. E olha, a gente viu de tudo nesse intervalo aqui, declarações de amor mil aí. Que história é essa, Renato Rocha? Ô, Rodrigão, antes da declaração... Não. Primeiro vamos voltar com isso, Renato. Daí depois a gente fala dessa homenagem linda aí que tu estava fazendo pro Rodrigo, que acho que sim, acho que extremamente merecida. Sorri, Issur. Vou fazer uma foto aqui, ó. Atenção. Que momento histórico. Vai pro meu arquivo, vai pro meu currículo. Debater com essa turma aqui numa sexta-feira de noite. Tá registrado o momento. Adiante.
Bom, Mas Rodrigo, muito bem. Oi, Sur, conta para nós um pouco dessa defesa que tu estava nos falando antes que tu faz na Assembleia, né? Bom, primeiro contextualizar de forma bastante breve, né? Eu, como te disse, sou vice-presidente da Frente Parlamentar em defesa da Frente Parlamentar da Cadeia Cultural do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, que é uma comissão permanente. Essa frente parlamentar que eu falei, ela é uma frente que teve um trabalho propositivo, onde nós fizemos um estudo, que, aliás, foi aprovado na sessão da última quinta-feira, ontem, também conhecido como ontem, dia 18, aprovamos um relatório onde nós temos 10 sugestões ao governo do Estado, né, para que a cadeia produtiva ela seja vista de forma mais profissional. Bom, dito isso, então, a nossa grande dificuldade, Rodrigo, por exemplo, como eu disse, no mês de março eu oficiei o Estado pedindo possibilidades, linha de crédito, ou até mesmo um recurso direto ao mote do subsídio que o governo federal estava dando para a classe artística. Bom, e aí a informação que me veio, que me retornou da Secretaria de Cultura, através da secretária Beatriz, e isso é muito importante deixar claro, né, que nós políticos, muitas vezes a gente fala o que pensa, mas muitas vezes a gente está transmitindo a informação que alguém nos deu. Então, aqui eu vou transmitir uma informação, deixando muito claro. O que a secretária alegou é que eles não conseguem hoje fazer um levantamento de quem oficialmente é músico e está carente de renda nesse momento. Tendo em vista que um dos avanços, e aí eu linko com a sugestão da cadeia produtiva da música, é que os músicos se organizem e nós tenhamos MEIs, registros, CNPJ, CPF, o que for de registro possível para configurar, para ter uma comprovação de exercício de função. Sendo mais claro, né? A dificuldade que o Estado diz que encontra, hoje, por exemplo, se eles quiserem auxiliar o setor produtivo na área da plantação do trigo, eles sabem as empresas que produzem, as famílias, as empresas que produzem trigo no Estado. Muito recentemente, agora, Esteio deu um auxílio de R$5.000 para os proprietários de empresas de transporte escolar. Foram 25 empresas que receberam um auxílio de R$5.000. E mais 8 ou 10 empresas vieram reclamar que também prestavam o serviço, mas não estavam registradas nesse serviço. Ficaram de fora. Então, o grande desafio que a gente tem é conseguir buscar o reconhecimento dessa profissão. A gente sabe da seriedade dos artistas, dos produtores culturais, dos DJs, que muitas vezes têm sua firma registrada, mas uma grande maioria não tem registro formal de que prestou essa atividade. E, com isso, não há condições da gente batalhar por algo que não existe registro. Eu não tenho como dizer a média que um músico ganhava por mês se eu não sei a quantidade de recibos que ele passou de nota fiscal, né? Então, essa é a dificuldade que a gente encontra hoje em termos de poder o Estado, a máquina pública, poder fazer algo por um setor onde existe ainda muita informalidade. Esse é o nosso desafio. E importante nessa cadeia é que aqueles que já conhecem a formalidade, que já fizeram isso há muito tempo, já têm suas empresas consolidadas, têm que auxiliar nesse processo em ajudar os demais a gente profissionalizar o setor num todo. Essa é a nossa dificuldade do momento. Tivemos uma notícia positiva, só para concluir, né? Nada a ver com a classe artística, mas demonstra que os setores estão conseguindo avançar. Na terça-feira, recebemos a informação do Banrisul, que vai liberar a linha de crédito, né, também para os transportadores escolares. Eles ficaram sem serviço agora, nesse período das escolas fechadas. Então, poxa, já avançamos. Antes o Banrisul não estava dando de crédito para ninguém. Aí alguns setores começaram a receber, e agora essas pessoas com microempresas começaram a ter condições também. Já fica claro que o próximo passo é que quem tem microempresa registrada na área do entretenimento, produtor cultural que organiza evento, grupo de teatro, grupo de dança, vão também buscar recursos nesse sentido. Mas realmente está bastante difícil a gente conseguir avançar, e concluo dizendo que não é de hoje a minha experiência na Comissão de Educação, Cultura, né, enquanto vereador aqui eu fui, e como é difícil, vamos fazer uma comparação, a gente conseguir que as profissões de humanas tenham o mesmo reconhecimento que as outras profissões, que vamos dizer assim, de exatas, né? É difícil demonstrar que um produtor cultural, que um DJ, tem que ter o mesmo reconhecimento em termos de geração de emprego, de impostos, de renda. Uma banda de baile gera 10, 14, 15 postos de trabalho como um ponto comercial, como uma microempresa, como uma farmácia, como um restaurante. Então, esse é o desafio.
que essas profissões que não são vistas, né, formalmente, como vocês falaram, a gente está sempre sorrindo, a gente está sempre entretendo as pessoas, então as pessoas não conseguem ver que aquele artista ali passa dificuldade. Eu posso dizer, e o DJ Renato Rocha é prova disso, eu tenho um personagem, Issur, que toca na noite. Muitas vezes eu saí de casa com problema na família, com problema de saúde na família, com problema dentro de casa, com esposa, com filho, e tu chega lá e tu não pode dizer pro pessoal, hoje eu tô pé da vida e azar de vocês. Não, tu bota um sorriso no rosto, tu veste o teu personagem, músico, quem tá lá no bar pagando o cachê, não tá nem aí se tem problema, não tem, eles querem se divertir, tu veste o personagem. Pois bem, a gente precisa que a sociedade reconheça essa profissão como qualquer outra. É verdade, é verdade. Faz um pouco parte da nossa dificuldade de aceitar várias profissões, né, Issur, que trabalham com aquilo que parece não ser o que gere mais valor para uma sociedade, quando, na verdade, poucos valores são tão legítimos, Rodrigo, quanto a educação e a cultura, né? Tão legítimos e tão primordiais para a nossa vida. Fundamentais, né? Enfim, é ruim a gente parar e pensar que daqui a pouco a gente está sem ministro da Educação, né? E parece que isso talvez, bom, será que a gente tinha? Também não sei, é outra polêmica, talvez. E a importância que tem, que releva isso tudo. É que educação e saúde não importam tanto assim também, né? Aqui tem ministro, assim, né? A cultura está desalojada há quanto tempo, né? E está também sem uma tutela. E é um discurso fácil, né, em determinados momentos, dizer que outras coisas são mais importantes do que a cultura, do que a música, mas essas situações nos fazem pensar, essas situações nos fazem avançar, nos fazem refletir. É muito comum em ditaduras alicerçadas pelo mundo afora simplesmente se banir a questão da cultura. Por quê? Porque isso faz pensar, porque isso faz refletir. Então é uma pena que a gente, em determinados momentos do mundo, né, do mundo aí eu estou falando, porque aqui a gente não vive uma ditadura ainda, né, e que assim seja. Mas em determinados momentos do mundo a gente observa isso. Dane-se, lime-se a cultura do nosso convívio, porque ela faz pensar. Nem falo da educação, mas a cultura é muito mais facilmente colocada de lado. É uma pena, mas existem esses tipos de pensamento. E aí, consequentemente, quem está na ponta da cadeia, quem é músico, quem é DJ, quem é produtor cultural, ora, passa a ser visto com mais desprezo ainda, né? É uma pena. Aproveitando esse gancho, Rodrigo, só aproveitando esse gancho da palavra cultura, existe também uma cultura até entre nós mesmos, profissionais, que não vamos buscar algum tipo de regulamentação para nós. Formalização, né? Formalização do nosso trabalho. A gente acaba até aceitando, né? E eu me incluo nisso porque já vem de uma cultura, as casas noturnas não exigirem do seu profissional esse tipo de documentação, de comprovante, né? Pro seu, prestei um serviço, vou dar um recibo, vou dar um documento qualquer, né? E isso foi se alimentando e foi se deixando de lado, né? A gente foi, tá recebendo, tá legal, o cara tá me pagando, tá tudo certo, eu vou criar problema nenhuma. A gente sempre teve uma preocupação muito grande de não criar nenhum tipo de problema pro dono da casa, né? Pro produtor cultural, para que a gente continuasse prestando esse serviço para essas pessoas, e isso foi se criando uma cultura, né? Uma cultura, não sei se correta, mas no momento e na ocasião era oportuna para a gente. A forma de viabilizar foi assim, né? Né? Mas infelizmente a profissão DJ, por exemplo, né? Ela já está no COB, né? Ela já é reconhecida como uma ocupação, mas nos falta ainda um reconhecimento do presidente, né? Para se tornar realmente uma profissão regulamentada, né? Falta pouco, a gente ainda está num processo ainda de entendimento. O nosso senador Romário, né, foi o cara que hoje abraçou a causa dos DJs e está batalhando por esse reconhecimento. Então, falta pouco, mas ainda falta para a gente ser reconhecido como realmente profissão no país do Brasil. Tem que ser um baixinho bom de bola para resolver as coisas, né, Renato? É um craque. Tem que ser um baixinho.
Já joguei com o Romário aqui no Cristo Rei em São Leopoldo. Fiz 2 gols. Romário não fez nenhum. Não sei. Olha, só vou te perguntar, tá no tem YouTube? Imagem, tem foto, tem algum Tá no registro? YouTube? Tem narração do Vânios Porto. Olha Esse aí, merece meu crédito. Olha aí. Tá bom. E o segundo deixa eu abrir E o segundo gol que ele teve que narrar, só para a gente descontrair um pouco, ele narrou mais ou menos assim, ó. Atenção, Jacomete vai marcar e é golaço. O desespero dele de ter que dizer e é golaço foi assim, ó, triste. Mas enfim, ele narrou. Foi profissional. Narrou. Eu vou ter que fazer essa pesquisa para ver essas imagens aí, cara. Eu vou ter que buscar isso. Não, imagens ele já disse que não tem, pelo jeito. Não tem, só áudio. Oi, Sur, vamos abrir só um parênteses aqui, porque essa semana a gente viu uma fala tua aqui na nossa ponte, né, em São Leopoldo. Está se discutindo nesse momento a retomada do projeto, né, da duplicação desse trecho ali, que são os 2 últimos grandes gargalos até a chegada da Roselândia. Claro que daí é um outro problema também. Mas ali e a Charlau são 2 pontos, assim, muito difíceis, que as pessoas perdem hora das suas vidas todas as semanas para atravessar aquilo ali, né? Conta para nós um pouquinho como é que está isso, Sur. O que tu acha que vem, qual é os próximos passos disso? Bom, a gente teve uma notícia positiva, na verdade, em um momento onde nós nem esperávamos mais notícias positivas nesse sentido, né? Porque a impressão que se tem, e a gente tem que ter cuidado para não cair nessa má impressão, é de que tudo parou e de que agora todas as atenções são voltadas ao Covid. Mas muitas estruturas do governo, principalmente na esfera federal, elas têm tocado suas demandas, principalmente aquelas que não são atingidas diretamente, como é o caso de infraestrutura e transportes. Recentemente, no final do ano passado, meio do ano passado, o ministro Tarcísio esteve na inauguração de uma rótula de acesso ao município de Morro Reuter. Vocês devem estar lembrados, né? Naquela oportunidade, a gente abriu uma grande janela de possibilidades, porque ele estando presente aqui, a gente pôde, enquanto lideranças políticas da região, e aí eu incluo deputados estaduais, deputados federais, senador Reins estava presente naquele momento, ter uma relação de amizade pessoal, inclusive com o ministro, e isso na política, por mais que as pessoas não vejam a importância, muitas vezes a relação pessoal, ela ajuda a facilitar processos. Não que isso vá se trazer jeitinho brasileiro ou burlar qualquer legislação, não. Mas a relação pessoal, às vezes, o senador que pode ligar para o telefone pessoal de um ministro e conversar com ele, expor uma situação, principalmente quando a situação tem relevância. Eu estou ouvindo um áudio no fundo aí. É o teu retorno, senhor. Eu não retorno. Isso. Tu deve estar com... Aqui está zerado. É o teu retorno aí. Tá. Olha só, então, naquele momento a gente pôde conversar com ele e ele tinha uma informação, e ele tem essa informação. Existe um projeto, na verdade, que contempla desde o acesso da casa da vovó em Dois Irmãos até a entrada de Porto Alegre no aeroporto da BR-116, que é um projeto de revitalização de todo esse trecho metropolitano da BR-116. Posso fazer um parênteses, senhor? Claro. Uma curiosidade, né? Porque eu hoje moro em Dois Irmãos. Nesse trajeto que compreende basicamente de Ivoti para Dois Irmãos, nós temos as figuras dos plátanos, que vão até Nova Petrópolis, né? Não é à toa que é o caminho dos plátanos. Se tem alguma... Eu quero a duplicação, eu quero fluidez de trânsito, evidentemente, até porque é segurança. Mas há alguma preocupação no que tange as árvores que hoje embelezam, e como é bonito a gente subir para Nova Petrópolis por ali, com os plátanos. Tem alguma preocupação nesse sentido? Só esse parênteses, já que tu está falando dessa região. Claro, esse assunto até foi pauta de uma reunião recente minha com o prefeito Lelo de Nova Petrópolis, que é um dos grandes batalhadores por essa duplicação da BR-116 até Nova Petrópolis, né, da importância desse trecho. Porém, na conversa com o ministro Tarcísio, eles nem cogitam isso nesse momento. Sequer se cogitou essa duplicação. Na conversa com o ministro, ele disse que não faz parte desse projeto original a duplicação até Nova Petrópolis. Então, eu te confesso que posso buscar essa informação, mas com certeza a manutenção digamos, desse cenário turístico, que é o que leva as pessoas a quererem frequentar a BR, por lembrar a Europa. A gente escuta muito isso de quem vem de São Paulo, do Paraná. Parece que eu estou na Europa. Romântica, né? É a rota romântica, né?
Isso, né? Então, isso faz parte, tanto que o símbolo da Rota Romântica são as folhas de plástico, né? Você abordou isso, mas eu acho que isso é pauta importante para um outro momento, para a gente discutir isso, porque realmente o prefeito de Nova Petrópolis, ele está há 8 anos no cargo, e ele disse, olha, meu sonho era sair daqui com pelo menos ver um projeto assinado, que a gente sabe que depois do projeto são mais 2, 3 mandatos, né? Mas infelizmente não avançou. Mas esse trecho, então, o que a gente pediu para o ministro Tarcísio? Ministro, o orçamento para esse trecho todo seria de cerca de 3 bilhões de reais, tá? Para fazer melhorias em Sapucaia, aquele trecho em Sapucaia ali, onde tem aquele, chegando em Esteio, onde a funila, que tem aquele, depois da fábrica de óleo ali, de azeite, né? Onde tu afunila para o parque de exposições, que tem umas residências bem na beira da BR. Aqui em Novo Hamburgo já, onde depois da Charlau tu tem uma série de casinhas também, antes daquele acesso para o campo do estádio Novo Hamburgo ali. Tudo aquilo ali ia ser retirado. Falta as laterais, né, senhor? Ele é um projeto muito mais amplo, porque a gente tem um problema aqui em Novo Hamburgo, né? Se tu for analisar, de São Leopoldo até Canoas, a gente tem as marginais. E Novo Hamburgo não tem marginal. São Leopoldo, por exemplo, quem sai da Leroy Merlin e quiser vir até aqui na rodoviária, a pessoa pode fazer todo esse trajeto pela marginal, sem precisar ingressar na via de fluxo rápido principal e sair. Aqui em Novo Hamburgo, se eu quiser sair da Frederico Link e até a 24 de maio, eu tenho que ingressar na pista principal. Só tem aquele trechinho das concessionárias de carro, né? Ali na entrada da 7 de setembro até o Jornal NH. E acabou, isso não dá nem 500 metros, eu acho. O que acontece, então, por exemplo, num domingo, onde o Issura almoça na casa do pai dele no bairro Ideal e tem que vir até a casa dele no bairro Guarani, o cara que está vindo fazer um transporte, está no fluxo da BR-116 a 100, 110 por hora, o Issura entra a 40 por hora, 50 por hora, faz aquele trecho ali de 2 quilômetros até a 24 de maio e sai. Se nós tivéssemos uma marginal, todo esse fluxo lento ou de dentro da cidade, ele ia acontecer pelas marginais. Mas em Novo Hamburgo, infelizmente, a gente precisa ingressar a pista principal. Então, o que a gente pediu para o ministro, para não me estender mais? Ministro, se a gente for tratar de um projeto de 3 bilhões, 4 bilhões para fazer todo esse trajeto, a gente nunca vai avançar. Nunca o DENIT vai ter um aporte de 4 bilhões para separar para o Rio Grande do Sul aqui, quando nós temos o país inteiro brigando por recurso do DENIT. Mas se a gente dividir na prioridade, que é o quê? O gargalo da Charlau até a ponte do Rio dos Sinos. E aí nós temos uma situação que eles têm que entender. A solução real para isso ali é a 448. Porque todo esse aumento de fluxo ele acontece porque quem vem da Serra, do Vale do Caí, quem utiliza todo o transporte cítrico da região de Montenegro, do Vale do Caí, quem desce da Serra, metal mecânico, setor moveleiro, todo mundo afunila na Charlau. Porque se quem desce de Bento, de Caxias, da Serra, pudesse ingressar na 448 e sair lá na Arena, em Porto Alegre, né? Ou não precisasse, o problema nosso grande funil é a Charlau. É a Charlau e é isso que acontece. O cara, para não funilar na Charlau, ele faz uma grande coisa pegando pela direita, por trás da polícia rodoviária, e quando chega na ponte, ele é obrigado a pegar a BR. Aí tu vem com 4 pistas de São Leopoldo, que é as 2 principais e as 2 marginais, quando chega ali no Scala Clube, ali no viaduto de São Leopoldo, afunila na ponte. Então, se houver essa duplicação, são 2 passos. É a duplicação da ponte do Rio dos Sinos, que o senador Reis trouxe essa notícia positiva, e que será feito agora a tomada de chamamento das empresas mesmo para executar a obra, já está nesse passo, e é essencial uma revitalização do trecho da Charlau. E em novembro, estivemos em reunião no DENIT, conheci todo o projeto, ele é muito possível, muito viável, né? Ele, na verdade, vai mexer, num primeiro momento, com fluxo de sinaleiras, não vai mais ter aquela sinaleira de quem vem de Novo Hamburgo e para do lado ali, a gente vai entrar por trás ali do prédio do DENIT, vai ser feito um novo braço de acesso, vai se melhorar o fluxo, para que não gere aquele engarrafamento todo ali que fica na BR-116 de Porto Alegre a Novo Hamburgo, aquele engarrafamento de pessoas que precisam passar por baixo do viaduto para ingressar em direção ao Vale do Caí e a Serra. Então, e aí faço por dever de justiça também, porque às vezes quando a gente critica determinada ação, determinada, enfim, quando faz uma crítica, aí hoje em dia principalmente é porque a gente está contra tudo que está sendo feito. Não, assim como eu aqui, nesse espaço, eu estou criticando, por exemplo, o que o ex-ministro da Educação e o que a Regina Duarte, por exemplo, fizeram, as políticas, não quer dizer que eu não vá elogiar o trabalho do ministro Tarcísio,
que, por tudo que eu estou vendo no Rio Grande do Sul e pelo Brasil afora, está fazendo muitas ações. Eu constantemente vou, por dever de ofício, a Pelotas. Nós temos a 99.9 em Pelotas. Então, é visível o pulo que deu em relação aos anos anteriores, a duplicação de Guaíba até Pelotas. Tem muito a ser feito? Tem. Mas há uma movimentação que não tinha há 2, 3 anos atrás. Bom, não quer dizer que porque eu elogio o ministro Tarcísio, eu concordo com que tudo que seja feito no governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, não quer dizer que porque eu aqui critiquei o Weintraub e a Regina Duarte, pelo desprezo, pela pouca atenção que davam às suas áreas, que eu sou crítico de tudo, eu sou contra. Não. Ao que faz bem feito, na minha visão, elogios, ao que faz mal feito, na minha visão, as críticas. Então, parabéns à forma como o ministro Tarcísio conduz as suas ações à frente do Ministério da Infraestrutura. É isso que a gente precisa, elogiar o que está certo e criticar o que está errado. Senão, não precisaria da crítica. E muito consciente medida, ele, né? Isso, e essa medida de a gente fazer esse pedido, isso que outra coisa importante. Eles pegam um projeto de 3 bilhões e reduzem para um projeto de 600 milhões, que, em termos de recursos, agiliza o processo, né? Porque uma coisa tá picando a tua fala, Sor. Bilhões de orçamento e outra coisa do 600 milhões. Que é necessário. Então, vai avançar. E só finalizar para dar os méritos do Tarcísio, né? O Tarcísio era diretor cortou toda essa tua fala, Issur. Vai de novo essa tua fala agora. Estou dizendo quanto foi importante esse encontro em Novo Reuter, onde a gente pôde pedir ao ministro que ele pegasse um projeto de 3 bilhões e reduzisse a uma prioridade de 600 milhões. Porque, em termos de recursos, né, é muito mais fácil tu garantir 600 milhões do que tu garantir 3 bilhões. Nossa. E vai custar menos de 600 milhões essa manutenção da Charlau aqui da ponte. E finalizo dizendo que o ministro Tarcísio tem tanto mérito que a gente percebe que pessoas na política que têm conhecimento técnico, eles mudam, às vezes, a ideologia de um governo, mas permanece a pessoa. O ministro Tarcísio ele foi diretor do DENIT quando do primeiro trecho da 448. Ele ajudou a projetar aquele trecho entre a Arena do Grêmio e até Esteio ali, né, que a gente agora, eu tenho a frente parlamentar que batalha para trazer até Portão, mas ele foi diretor, ele assinou aquele projeto naquele trecho, e ele é um ministro que vem do meio militar, né? Então, no governo Dilma, ele era diretor do DENIT, e a capacidade dele é comprovada quando muda completamente a ideologia política do governo do país, e ele demonstra a capacidade de se manter como uma pessoa importante na infraestrutura viária desse país. É só isso. O Exército aposta, né? O Exército aposta muito em altas patentes, paga cursos aqui e fora daqui para se capacitar, e está aí um baita técnico, um baita quadro formado exatamente pelo Exército Nacional nessa especialidade dos transportes, né? Ô Renato, conta para nós um pouquinho aí, nós estávamos conversando antes do intervalo, o programa já está se caminhando para o nosso final, e eu não posso deixar de falar disso aí. A grande dificuldade do DJ é poder ter uma linearidade na sua vida profissional, né? Porque ele vive como um jogador de futebol, um momento muito bom, depois momentos talvez não tão bons, né? Essa coisa que cria uma instabilidade na sua vida realmente. Agora, além de tudo, o sonho de poder um dia ter um programa de rádio, né? Então, são duas coisas que se conquista a partir do patamar. Oi, senhor? Baita programa. Baita programa na nossa Rádio União. Então, a conquista dupla de uma receita um pouco melhor para ti, para tua família, evidentemente, para as pessoas que tu ama, e também esse reconhecimento profissional que tu tem, um espaço teu na nossa União, um espaço nobre, hein, Rodrigo Giacometti? Puxa vida. Essa inconstância, né, dentro da nossa profissão, até de certa forma se assemelha um pouco ao futebol, né? Porque não são todos que conquistam aquele destaque que, sem dúvida, existem muitos profissionais que merecem também. Mas a gente sempre procurou estar atento ao que o mercado exige, ao que o mercado oferece, para ir se especializando, se qualificando, se moldando, né? E, felizmente, por essas condições, essas adequações que a gente vem fazendo na nossa carreira aí, já são 30 anos de trabalho, né, prestados à música aí como DJ. Eu fico muito feliz em ter conquistado mais um sonho, um desejo na minha carreira, que era... Eu sempre fui apaixonado pela comunicação e o meu trabalho inicial sempre foi ligado à comunicação.
Eu hoje até estava pensando nessa história, na primeira vez que eu entrei dentro do estúdio da Rádio Cidade e conheci o comunicador Roger Vox. Ele estava de pé, né, e apresentava lá o Pique da Cidade. Era um programa que existia na assistida da Rádio Cidade. E eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu acho, quando eu fui com o César, o falecido César, da dupla César e Miro, do Som de Escocé, que foi a equipe de som que eu comecei, né? Lá no Zequinha. Eles tinham uma sonorização no Esporte Clube São José, o Zequinha, e eu sou vizinho lá do Zequinha, me criei dentro do Zequinha, e foi lá que eu comecei a minha carreira como DJ. Quando eu entrei na Rádio Cidade, que eu vi aquele cara, né, nas mesas lá, de áudio mexendo e apresentando com o tom de voz, era um outro estilo, né, de locutor, né, tinha aquelas vozes aveludadas, né, marcante, e a gente viu aquela apresentação, eu digo, pô, fiquei fascinado com aquilo, né, e aquilo foi caminhando. E as festas eram com a presença de locutores na época, né? Então aquilo foi caminhando junto com a minha trajetória. E o DJ, ele tem algumas etapas da carreira que ele precisa atingir. Alguns sonham em ter um clube, né? uma casa noturna, outros sonham em ter um programa de rádio, mas eu, felizmente, estou conseguindo realizar um desses sonhos, que é desenvolver o meu trabalho dentro da Rádio União, essa rádio maravilhosa e tão benquista por todos. E agradeço de agora aqui em público essa confiança que o Rodrigo deu continuidade do meu trabalho, né, juntamente com a Denise Cruz e todos os meus colegas que sempre me apoiaram muito, de poder não só apresentar o Renato Rocha como locutor, mas o DJ Renato Rocha, e manteve a sigla da nossa profissão aliada ao meu nome num espaço tão nobre que é a apresentação do nosso Arquivo 8090 e do Arquivo União, trazendo o meu conhecimento e a minha bagagem. Então, agradeço, Rodrigo, obrigado pela confiança, e a todos da Rádio União, nosso presidente Daniel também, que sempre me apoiou muito. E para nós é um prazer, é uma alegria representar essa classe tão importante, né, dentro da sociedade, do entretenimento, como DJ, levar a boa música sempre para os nossos ouvintes, cara. O Rodrigo, ele estava mais encantado no intervalo, viu? Eu sabia. Fazer palavras emocionantes. Coração explodindo. Depois eu sei. Eu não quis causar polêmica depois, né? Depois os bastidores aí iam me Imagina puxar. os colegas pegando no teu pé depois, Renato. Cara, tá louco. Gente, o coração de amores e tal, depois. Isso é que nem romance, cara. O romance é em 4 paredes, cara. Externamente, tu só diz que tá apaixonado, cara, tá? Senhores, estamos chegando ao final desse programa de hoje. Eu quero agradecer demais a presença, essa bancada maravilhosa, pedir que cada um suas considerações finais. O deputado Issur, sempre bom estar contigo. Eu quero poder aproveitar de ti mais um pouquinho ainda durante esse momento de pandemia, que a gente faça um outro momento para retomarmos o que a gente já começou a falar no outro programa sobre o calçado e a nossa indústria e a nossa economia, que é um dos pontos do teu trabalho aí, né? Falamos bastante hoje de educação e cultura, e que a gente possa, em seguidinha, falar também de outras das defesas, como hoje falamos de passagem aqui, da questão dos transportes, né? Da nossa mobilidade. Tu que és um cara que está defendendo demais a 448, a extensão aqui até a nossa portão. Né? Teu ponto final, Issur. Rodrigo, tem uma máxima que diz assim, né? Que política e feijão só amolece na pressão, né? Então, o nosso papel enquanto parlamento, que não temos a caneta, e isso é uma dificuldade que a gente tem com a sociedade, das pessoas compreender a atribuição de cada um e o limite das atribuições de cada um, né? Eu queria muitas vezes ter a caneta para tomar as decisões, mas o meu único papel é intermediar e ir até o dono da caneta e tentar a solução que as pessoas buscam. E, por fim, fazer um pedido, então, no recado final, aí, nessa responsabilidade que eu me sinto, tanto com a classe artística, com a qual eu faço parte, a classe dos professores, onde eu tenho também 14 anos de sala de aula, mas especialmente com o deputado estadual, que as pessoas que tiverem boas ideias aplicáveis, tragam essas ideias, essas sugestões aos representantes do poder público. Muitas vezes, dizem que 2 cabeças pensam melhor que uma, 12 milhões ou 11 milhões e 600 mil cabeças, com certeza pensam melhor do que 55 cabeças de deputados. Então, a gente precisa de boas ideias, boas sugestões, aquelas que são viáveis e saibam que sim, estamos fazendo, pelo menos eu, enquanto parlamentar, e meus colegas parlamentares, fazendo o que está no nosso limite, muitas vezes limitado pela função que é exclusividade do executivo, e espero sempre estar à altura de conseguir representar os setores. E pensar que a gente vai sair dessa,
A gente vai passar por essa e fica aqui uma possibilidade também da gente se reinventar, né? Muitas pessoas estão se reinventando e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa com uma melhor. Cuide da sua saúde, cuide das suas famílias, pensamento positivo. O Rodrigo Giacometti, eu fiz um programa 15 dias com o Martin Behrend, onde eu pude aproveitar uma hora inteira de Martin Behrend dando opinião. Adoro ouvir a opinião do Martin. E quero te deixar o desafio aberto, público, para te não poder fugir de mim, viu? Vamos fazer esse de Manuel e tu, Rodrigão? Vamos lá, Rodriguinho. Será um prazer conversar. Teu ponto final, Giacometti. O ponto final é agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Fico muito feliz dessa integração, desse cross-mídia, da Vale TV, com a gente da União FM. Nós podermos falar da União, na União da Vale TV e vice-versa. Isso é muito bacana, essa soma, né? A gente precisa somar esforços e fico muito feliz desse convite. Nesse momento tão difícil, né? De tanta dramaticidade para tanta gente, nós comunicadores sofrendo bastante pela questão da opinião, pela questão da informação, né? Tive que buscar uma válvula de escape com um grupo de WhatsApp, né? Porque cansei das redes sociais, cansei de Facebook, mais um pouco de Twitter e deu, né? Então, através do WhatsApp, estou informando a quem quer informação. Parece que a gente gosta de falar que pessoas morrem diariamente, né? Então, é óbvio que nós não gostamos disso. Eu gostaria de estar falando do show do Isur. Imagina a Rádio União, 40 anos. Nós tínhamos um monte de shows programados, todos cancelados. Parece que a gente fica feliz com isso. Não, mas a gente tem que noticiar as notícias ruins quando elas acontecem. Então, é bom aqui ter esse bate-papo, que o evento dos DJs, no dia 11 de julho, com apoio da União FM, seja legal, seja positivo, que o ISUR continue a sua caminhada muito séria, muito comprometida na Assembleia Legislativa e que a gente continue sempre à disposição. Vamos lá, vamos para o mano a mano aí, Rodriguinho, melhor dizendo, eu sou o Rodrigão, que a gente consiga ter esse bate-papo sempre no jogo, para a gente continuar informando e, na medida do possível, também opinando para que as coisas evoluam, para que a gente saia melhor do que entramos num momento tão triste, tão cruel como esse que a gente está vivendo dessa pandemia. Valeu, Rodriguinho, obrigado pelo convite. Renato, quem vai estar lá dia 11 de julho? Bom, então vai ter uma relação dos nossos convidados lá, os nossos amigos que vão estar lá prestando serviço e essa união de solidariedade, né? O Cabeção DJ representando a Associação Gaúcha dos DJs, o nosso presidente. Eu estarei lá, né, juntamente com o Rodrigo Giacometti, iniciando o nosso evento a partir das 2h30 da tarde. O Jeff Oliver, o Diego Chabi, o Délio Moura, o Felipe Beck, o Regis Almeida, o Ricardo Rocha, o Kleber Bump, então um empresário conhecido e DJ da antiga aqui, o DJ Caju, o Bom de Rabelo, o Marcelo Klein e o Tio Party Live, que é um projeto, que é um dos projetos mais requisitados dentro das cerimônias e eventos, tá? E esse projeto é o projeto que nós tivemos a alegria de receber esse convite deles também para querer participar, representando a classe dos músicos. O Ronald Ziegler e o Bruno Esperon, que é um violonista maravilhoso, estarão lá representando a classe dos músicos, né? Então a gente tem o apoio da Flipperson, que é uma empresa de Voti, que estará lá representando a parte da técnica, né? Toda essa equipe técnica que, como o Isur comentou, que faz esse trabalho dos bastidores para a gente. O Diego Cheb, que é um cara que está fazendo todo um trabalho maravilhoso de internet para proporcionar essa transmissão para a gente. E vários outros profissionais que estão envolvidos, todos eles sem nenhum custo, sem nenhum cachê, engajados e trabalhando para que a gente possa fazer uma transmissão muito legal no dia 11 de julho, direto do Espaço da Torre, em Voti, pela página no Facebook, Live DJs Solidário, a partir das 2h30 da tarde, com essa transmissão. E para quem quiser participar, tem o nosso WhatsApp lá, à disposição para interagir, tem um QR Code para fazer a doação e também através da nossa live para você interagir e participar conosco. Espero que todos estejam unidos a esse evento para se solidarizar a essas famílias que estão precisando nesse momento de uma ajuda nossa. E obrigado mais uma vez ao apoio da Rádio União e o teu apoio da Vale TV. Sempre vamos compartilhar o programa lá no dia 11
Vamos estar todo mundo ligado, conectado com vocês aí. Gente, obrigado demais pelo carinho da participação de vocês, mas sobretudo o carinho da audiência do nosso telespectador internauta. A gente fica por aqui nessa sexta-feira. Voltamos na próxima segunda. Não ainda ao vivo, mas com um programa inédito, gravado fresquinho para vocês. Fala, Rodrigo. Deixa eu aproveitar um ganchinho aqui. Desligando agora do programa da Vale TV, você sintoniza 105.3 e continua comigo até meia-noite no arquivo 8090, tá bom? Ligeiro ele, hein? Tá bem, bom demais. Bom demais. Abraço a todos, até a próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Valeu.